pessoal, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você professor, professora de escola dominical, a paz do Senhor seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso curso de preparação de professores de escola bíblica dominical. Eu sou Arthur Félix, superintendente de EBD regional, aqui na Igreja Assembleia de Deus, na região do bairro Industrial, e estarei com vocês aqui participando desse curso de preparação de professores. Então seja muito bem-vindo aí. Desde já nós pedimos que você compartilhe esse nosso trabalho nas suas redes sociais. Acesse a nossa página no Facebook, Arthur Félix, curta a nossa página e sempre você vai estar recebendo em primeira mão todo o material que estivermos produzindo. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Arthur Félix, muito fácil de você achar, e compartilhe com os seus amigos, os professores aí da sua comunidade cristã, da sua igreja, a fim de que muitos possam ser abençoados através desse trabalho. Então nós estamos aqui iniciando então o primeiro trimestre de 2017. Neste vídeo você vai então participar conosco da primeira pré-aula, da primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Então vamos já ao nosso trabalho, porque temos muita informação a ser passada nesta aula e não podemos nos delongar muito. Então a nossa lição, vamos ao nosso quadro. A nossa lição será então, primeiro trimestre de 2017, as obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então, você percebe que essa lição vai tratar aí de um aspecto ético, vai falar da transformação produzida pelo Espírito Santo no nosso coração, vai falar da salvação, da santidade, da batalha espiritual que enfrentamos cotidianamente com a nossa própria carne, para que possamos fazer aí a vontade do Senhor. O comentarista então é o pastor Osiel Gomes da Silva, e ele é uma pessoa muito graduada, formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia, psicanálise, pós-graduado em docência do ensino superior, lecionou grego no Seminário Batista e hebraico também, Atualmente está concluindo o mestrado na faculdade Esta Instituição de Ensino e Pesquisa de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ele também é autor do livro Mais Palavra, Menos Emocionalismo, publicado pela CPAD. Então provavelmente vamos ter bastante conteúdo aí nessa lição, visto que o comentarista é uma pessoa que se dedica muito a esse trabalho e o trabalho pedagógico, ok? Muito bem, então a primeira lição é a lição de número 1, que vai ser proposta para ser lecionada em 1º de janeiro de 2017. O título da lição é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Obras da carne e o fruto do Espírito. É bem o que Paulo trata em Gálatas 5:22 mesmo. Texto áureo então da nossa lição. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então eu até marquei aqui as palavras-chave: andar no Espírito, concupiscência e carne. Então esse texto áureo já traz em si o que vai ser tratado aqui na nossa lição, cujo nosso objetivo é produzir nos alunos uma consciência de que somente pelo Espírito Santo, vivendo no Espírito Santo, é que nós podemos vencer as obras da carne. Verdade prática. A verdade prática é a verdade que o seu aluno, ele vai ser capaz de praticar quando estiver diante da realidade que ele vivenciar na sua vida. Ele vai se lembrar dessa verdade e ele vai conseguir praticar. Lembrando que, mais uma vez, que a Escola Bíblica Dominical não se propõe a ser uma escola de teologia científica, apesar de que trata da teologia, mas é sempre visando o aspecto prático da verdade bíblica, ajudar os alunos aí a se formarem na sua vida cristã para a prática cotidiana. Então a verdade prática é: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Palavras-chave aqui: vencer a carne, andar em espírito.
a leitura bíblica em classe. Eu vou ler, porque pode ser que você não esteja com sua Bíblia, então vai ficar mais fácil de você se familiarizar com tudo que vamos estar ensinando. A leitura bíblica então está em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao verso de número 26. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, é o que está no texto áureo. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, oposição, né? Estes opõem-se um ao outro aí, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são obras carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões. Então, crucificaram a sua carne e paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias e irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Essa então é a leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição. Qual é o objetivo a ser alcançado com a lição? Mostrar que as obras da carne só podem ser vencidas mediante o Espírito Santo. Então, para vencer as obras da carne, ou a própria carne, somente mediante o poder do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo em nós, e não pelas nossas próprias forças. No final da sua lição, ou é tudo que você vai enfatizar, é isso aí. Objetivos específicos. Então, os objetivos específicos são os objetivos a serem alcançados com cada ponto da lição. O primeiro tópico, em cada tópico da lição. O primeiro tópico, então, é explicar o que é a carne e o que é o espírito. Fazer uma distinção entre os dois aí, carne e espírito, no contexto bíblico, é lógico. O segundo ponto, então, é saber que ou o crente vive pela carne, né? Vive de acordo com a carne, ou de acordo com o espírito. Então ele tem essas opções: viver na carne ou viver no espírito. Terceiro ponto é entender que o verdadeiro cristão é reconhecido pelo seu caráter e suas ações. Então o verdadeiro cristão é reconhecido por seu caráter, né? E as suas ações. Ok? Comentário então. A nossa lição está dividida em 3 pontos, como sempre, né? O primeiro ponto é andar na carne versus andar no espírito. Então aí é para falar a diferença entre você, fazer uma comparação entre andar na carne e andar no espírito. Terceiro ponto, obras da carne, um combate, um convite ao pecado. Então, obras da carne em relação com o pecado. O fruto do espírito é um chamado para a santidade. Okay? Introdução, então, lembrando que nós estamos fazendo aqui, fazer um review da lição, porque estamos fazendo uma pré-aula. Então, nosso objetivo é fazer um review aí da lição, refletindo sobre os principais pontos e fazendo alguns apontamentos. Como sempre, a gente orienta os professores a não ler a lição em classe, mas ele vai comentar a lição. Os alunos e os professores são responsáveis por ler essa lição em casa, e chegar na classe é para comentar. Convém que o professor faça da sua lição, da sua classe, um momento da aula, um espaço de reflexão onde ele junto com os alunos possam produzir conhecimento, né? Ele não vai ser apenas
o professor que vai ali encher a cabeça dos alunos de informação, ele não pode se posicionar como detentor. Hoje ele não pode se posicionar mais como detentor de todo o conhecimento, mas respeitar os alunos sabendo que eles também são detentores de uma quantidade de conhecimento aí muito grande e unindo com o conhecimento do professor, eles estão ali na classe, eles podem construir conhecimento. Então, não convém que ele leia a lição em classe. Se possível, você vai marcar na sua lição, ou se você for trabalhar com PowerPoint, uma frase que vai te lembrar, fazer lembrar do conteúdo. E essa frase que vai fazer lembrar do conteúdo é a frase que você vai usar para refletir, e ela vai abrir a porta então para o conteúdo específico de cada ponto que você estiver meditando. Então não convém que você leia, mas que você faça um resumo e colocando frases-chave que vão servir de porta para o conteúdo que você tem que ministrar. Então nessa lição estudaremos a respeito das obras da carne, então estudaremos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Vai estar, nossa lição está refletindo sobre Gálatas aí. Gálatas trata de um assunto mostrando o embate, né? O embate existente entre a carne e o Espírito. A luta, então a luta interna, isso não está na lição, exemplos aqui, que se inicia quando aceitamos a Jesus. Então quando você aceita Jesus, inicia-se essa luta, e é sobre isso que a gente vai estar refletindo. Como poderemos vencer esse embate entre a carne e o Espírito? Então essa é a pergunta que você também, ao longo da lição, você vai se propor a responder. E o próprio comentarista já coloca aqui: para vencermos as obras da carne, precisamos deixar-nos dominar pelo Espírito Santo. Então, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. Palavras-chave, isso também não está na lição, mas eu coloquei as palavras-chave aqui. É muito importante você ler a lição e você dominar aí, você identificar as palavras-chave que vão estar dominando a lição. Você vai perceber que existem algumas palavras sobre as quais a lição está alicerçada. Então você dominando o contexto, você dominando a semântica de cada uma dessas palavras-chave, você vai ter mais segurança para você refletir sobre a lição e você não vai ficar preso ao que o comentarista disse na lição. Obviamente que a proposta de reflexão dele é a que a gente vai seguir, mas você tendo em mente as palavras-chave, será muito mais fácil para você dominar o conteúdo da lição. Então as palavras-chave que eu pus aqui: carne e obras e carne, fruto e o Espírito, luta e oposição, pecado e santidade. Então essas são as palavras-chave que eu destaco aqui. Isso aqui também não está na lição, epístolas aos Gálatas. Então você vai observar que a nossa reflexão aqui, nessa primeira lição, está baseada no livro, na carta, ou melhor dizendo, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Qual a diferença de epístola e carta? É que a carta é direcionada a uma pessoa específica e a epístola é direcionada a um grupo de pessoas, uma igreja no caso. Então, essa epístola, você vai perceber que a lição está baseada na epístola aos Gálatas. Então, convém que você leia toda a lição, a carta, a epístola de Paulo aos Gálatas, porque o texto que o comentarista está refletindo está atrelado aí a todo o conteúdo da epístola aos Gálatas. Então, para que possamos familiarizar aqui então um pouco com a carta, a epístola aos Gálatas, vamos ver quem é o autor. O autor, o apóstolo Paulo, né, obviamente, data entre 55 e 56 depois de Cristo, provavelmente foi escrita na Macedônia ou em Corinto, na sua segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O tema da carta é a justificação somente pela fé. O propósito da carta é combater a doutrina dos cristãos judaizantes, né? Então, daqui a pouco a gente vai meditar sobre isso. Contexto histórico, então. A carta do apóstolo Paulo foi escrita para atender a uma necessidade, como todas as outras cartas do apóstolo Paulo, foi para solucionar problemas específicos que as igrejas estavam atravessando. E esse problema que a igreja estava atravessando aqui era um conflito que existia entre a doutrina dos cristãos judaizantes e a doutrina que Paulo estava ensinando. Então o que aconteceu? Alguns cristãos judaizantes, quem eram esses cristãos judaizantes?
eram o que podemos chamar de os legalistas. É aqueles que diziam que você, mesmo tendo aceitado Jesus, você, para ser salvo, deveria observar alguns pontos da lei, alguns mandamentos da lei ou do judaísmo, né? Então, Paulo vai combater veementemente a essas pessoas aí que diziam que deviam se circuncidar e outras coisas que deveriam ser observadas. Então você vai observar que na carta, de acordo com contextos históricos, esses judeus vêm questionando, esses cristãos judaizantes, né, eles vêm questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, vêm questionando também os seus ensinamentos, dizendo que ele tinha, de certa forma, tornado o Evangelho de Cristo de uma forma muito mais simples e fácil de ser assimilado pelos gentios. Então ele adulterou esse Evangelho, tirando do Evangelho de Cristo algumas lições, alguns mandamentos que deveriam ser observados, mandamentos esses que estavam listados aí no judaísmo e na lei, né? Então o apóstolo Paulo se levanta justamente para combater esses cristãos judaizantes e esse legalismo que eles estavam pregando ali aos judeus. Okay? Ainda na Epístola aos Gálatas, né, conteúdo da carta, do capítulo 1 até o capítulo 2, então, Paulo defende sua autoridade apostólica. É muito interessante isso, porque no verso de número 1 ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, mas nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que ressuscitou de entre os mortos. Então ele já começa dizendo que o apostolado dele não era validado pela convenção lá dos primeiros apóstolos, né, Pedro e os demais, mas o seu apostolado vinha da parte de Deus. Então ele já deixa claro isso para que ele possa então dizer com que autoridade ele está exercendo o seu apostolado e com que autoridade ele está pregando o que ele está pregando. Então do capítulo 1 até o capítulo 2 ele vai fazer essa defesa. É tão interessante isso porque ele vai falar não só a origem do seu apostolado, mas vai falar sobre a origem do seu evangelho. Em Gálatas capítulo 1, ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 1 e verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho que ele prega não é nem o evangelho que ele aprendeu com nenhum dos apóstolos, mas o evangelho que ele obteve mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então aqui ele já faz a defesa do seu apostolado e também a defesa do evangelho que ele pregava. No capítulo 3 ao capítulo 4 ele vai fazer então uma explicação do seu evangelho em relação à lei e à superioridade do evangelho em comparação à lei, porquanto a lei não conseguiu trazer o que ela deveria ter trago, que era a vida, a reconciliação plena com Deus. Então Paulo apresenta a inferioridade da lei, né, em relação ao evangelho, para estabelecer o verdadeiro propósito da lei. Do capítulo 4 ao capítulo 5, Paulo exorta os cristãos a usarem adequadamente a liberdade. Então, do capítulo 4 até o capítulo 3 até o capítulo 4, aqui, irmãos, aqui é capítulo 6 e capítulo 5, está errado aqui, é capítulo 6 ao capítulo 5. Capítulo 5 ao capítulo 6, Paulo vai exortar os cristãos a usarem adequadamente a liberdade. Então, nesse pedaço, Paulo então vai falar sobre a prática, uma vez que da sua autoridade, do evangelho que ele pregava, essa relação que existia entre lei e graça, e lei e evangelho, né, a liberdade que temos em Cristo, ela não vai desembocar numa libertinagem, muito pelo contrário. Então, no capítulo 6, o capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai preocupar em exortar os cristãos a usarem adequadamente essa liberdade. Então, basicamente, esse é o contexto da carta aos Gálatas. Aqui eu coloquei o mapa só para você saber onde é que está. A Galácia está aqui. Então, Corinto estava provavelmente aqui, onde está escrito Achaia, né? E a Macedônia aqui. Então, provavelmente, Paulo escreveu de uma dessas duas cidades para a Galácia aqui. Esse segundo mapa é só para você saber onde está a Galácia aqui. Então, a Galácia não é uma igreja específica, mas era um grupo de igreja que estava
nessa localidade aqui. Eu coloquei aqui santificação porque o comentarista não desenvolve muito bem, não desenvolve, porque o tempo também não dá, a questão da santificação. E como nós colocamos lá, é uma das palavras-chave da nossa lição, porque o fruto do Espírito tem a ver com a santificação. Então, qual é a ideia de santificação? De acordo com o LED, né, da teologia do Novo Testamento, de George Elton LED, ele diz o seguinte: de fato, a ideia de santificação é soteriológica, antes de ser um conceito moral. Bom, então nós sabemos que a nossa lição, os frutos do Espírito, essa temática vai estar relacionada à questão da santidade, né? Porque essa ação que o Espírito Santo produz em nós, de produzir esse fruto, né, que tem aí as suas características, então esse fruto do Espírito Santo tem a ver com a santidade, a santificação. Mas a ideia de santificação que Paulo vai trabalhar, e o George Elton LED vai fazer essa análise, a santificação que Paulo trabalha no primeiro momento, ela tem a ver com a soteriologia e não propriamente com a questão moral e ética. Moral e ética tem a ver, sim, o fruto do Espírito tem a ver com isso, as nossas ações têm a ver com isso, mas no primeiro momento a santidade que Paulo vai trabalhar tem a ver com a soteriologia. A santidade, ela não é produto de práticas éticas e morais de acordo com o cristianismo, mas a santidade, ela é produto da soteriologia, ela é produto da salvação. Nós somos santos porque somos salvos, e a salvação que Deus nos oferece é que produz essa santificação. Então, LED deixa isso bem claro, a santificação é soteriológica antes de ser moral. Então, é soteriológica antes de ser moral. A própria ideia de santidade é, antes de tudo, de culto, né? Então, a ideia de santidade, ela tem a ver com culto e, secundariamente, moral. Então, quando falando de culto aqui, basta você lembrar do Antigo Testamento, quando Deus então separou os levitas, separou Arão, sua família, os sacerdotes, e separou até os utensílios do templo que deveriam ser usados, e cada utensílio do templo tinha que ser santificado, tinha que ser ungido, e quando era ungido era santificado. Então, quando eles eram santificados, eles eram usados num determinado local, de uma determinada forma, para um determinado fim. Então, isso era a separação, eles eram separados, os sacerdotes não podiam se vestir de qualquer forma, não podiam comer qualquer coisa, os utensílios do templo não poderiam ser usados em qualquer coisa, tinham que ser usados para trabalhos específicos. Então essa santificação determina como eles deveriam se vestir e como deveriam se usar. Assim também é a santificação produto da salvação. Somos santos para Deus, portanto não podemos agir de qualquer forma, não podemos comer qualquer coisa, vestir de qualquer forma, se relacionar de qualquer jeito, porque fomos santos. Então é essa santificação que vem de Deus que vai determinar como a gente é, e não é como a gente é, o que a gente faz. Não o que a gente faz, no certo sentido, é que produz essa santificação. Na realidade, o que a gente faz, o que a gente é, como a gente se comporta, é produto dessa santificação que vem da separação que se faz, que o Espírito Santo faz ou produz em nós quando a gente aceita Jesus. Ao decorrer da nossa análise, vai ficar mais claro isso. Então, a santificação não é sinônimo de crescimento moral. Então, não tem a ver com aspecto moral. Lembrando que a gente precisa fazer uma distinção entre o que é ética e moral. Ética, no sentido, grosso modo falando, ética é a reflexão sobre a boa ação, a boa conduta, e a moral é a conduta em si. A moral tem a ver com os conjuntos de valores de um determinado povo, então você fazer o que é moral é você fazer o que é correto de acordo com um determinado grupo de pessoas, etc. E a ética, na realidade, é uma reflexão abstrata, né? A moral vai tratar da questão concreta em si, e a ética vai tratar da reflexão abstrata da boa conduta. Então, a santificação, no primeiro momento, ela não tem a ver com esse crescimento, desenvolvimento moral. À medida que você vai deixando de fazer coisas erradas e vai passando a fazer cada vez mais coisas certas, tem a ver também, mas no primeiro momento, a santificação não é sinônimo disso. A santificação é produzida por Deus, é produzida pelo Espírito Santo. A produção é produto da salvação no primeiro momento, que vai refletir no aspecto, na dimensão ética e na dimensão moral. O que é sagrado é dedicado a Deus, ou de algum modo pertence a Deus, ou pertence ao serviço. Então você vê que
O que ele está dizendo é que aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, é o que é dedicado a Deus, né? De algum modo pertence ao serviço de Deus, né? Israel, ele dá um exemplo, por exemplo, Israel como povo, mesmo em incredulidade, continua sendo o povo de Deus. Então esse é muito interessante, ele dá até a referência de Paulo quando fala isso aqui, porque a ação de ser um povo, às vezes, de praticar incredulidade e os erros de Israel não fazia com que eles deixassem de ser o povo santo, o povo escolhido, o povo separado de Deus, o povo aliançado com Deus. É bem verdade que por conta desses erros que eles cometeram, eles receberam a devida punição da parte de Deus, mas acima de tudo eles continuavam sendo um povo santo. Então a santidade tem a ver com a posição que Deus nos eleva e não propriamente no primeiro momento aquilo que a gente faz. Devido à posição que Deus nos eleva, devido ao relacionamento que Deus nos releva, daqui a pouco a gente vai ver que a santidade tem a ver, é um termo relacional que tem a ver com relação. Devido a essa relação que a gente tem com Deus, é que a gente precisa agir de determinada forma. Então a gente não age de determinada forma para ser santo, mas porque a gente é santo, a gente age de determinada forma. E às vezes esse erro que a gente comete, que Israel cometia, não fazia com que eles deixavam de ser santos no sentido primeiro da palavra. A igreja como um todo é um templo santo, né? Efésios capítulo 2 e verso 21. Então a igreja é o povo santo, a igreja, a eclésia, tirados de dentro para fora, é aqueles que foram tirados do mundo, santificados para se relacionar com Deus. E essa santidade é produto da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a ação do Espírito Santo em nós. A santidade aqui é uma dedicação completa, né, imperturbável, né, às coisas de Deus. Então a santidade, num primeiro momento, com a qual Paulo trabalha, é essa dedicação completa, né, essa dedicação imperturbável às coisas de Deus. Todos os crentes são vistos como já santificados em Cristo. Então em Cristo nós fomos santificados. Nesse sentido, a santificação não designa crescimento em conduta ética, mas uma verdade redentora. Então essa santificação, que vai ser, por isso que a santificação, segundo Paulo, Paulo vai falar do fruto do Espírito Santo, né, que tem as suas características, que esse fruto é produto do Espírito Santo e não propriamente das nossas ações. Não é você assimilar um conjunto de doutrinas, de um corpo sistema ético e você praticá-los. Não é isso. É você se entregar ao Espírito Santo e aí o Espírito Santo te orientar como você vai agir. É interessante também a gente notar que Paulo não vai fazer na sua teologia um sistema ético, né? Ele não vai produzir um sistema ético com artigo 1, artigo 2, artigo 3, igual a Constituição e etc., e as leis, etc. Paulo vai trabalhar com princípios. Se ele fizesse um corpo de doutrina, um sistema de condutas éticas e morais que a gente deveria praticar, ele estaria fazendo a mesma coisa que faz a lei com os 10 mandamentos. Mas na perspectiva de Paulo, a lei foi cumprida em Jesus e Jesus agora fez uma nova aliança conosco e essa nova aliança tem os princípios. Ela é baseada no princípio e na ação do Espírito Santo em nós. É tão interessante isso que lá em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer, em capítulo 5, ele vai dizer assim, portanto, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. Então, Paulo vai trabalhar com princípios. E o que você tem aqui em Gálatas, né, o fruto do Espírito, aí falando sobre essas características do fruto do Espírito, na realidade, o que Paulo está fazendo? Paulo está tentando explicar como vai ser a vida cristã. Né? Porque Paulo vai tratar disso, a vida cristã, como é a vida cristã. Então, para exemplificar como é a vida cristã, ele deu então fez essa analogia do fruto, né, com a ação do Espírito Santo em nós, que produz essas atitudes, essas características. Então ele pegou essas ações práticas, esses fatos que acontecem conosco cotidianamente, para explicar como é a vida cristã, como é a nova forma de proceder em Cristo.
Baseado no quê? Baseado em princípio. O princípio é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é também o resumo da lei. Então você tem aqui o quê? Paulo vai manter não a lei em si, mas o espírito das leis, né? Que ele vai dizer que as leis revelam o caráter de Deus, revelam a vontade de Deus. E isso não perde a sua validade. Na verdade, nem a lei perde a sua validade, porque a lei ela cumpriu-se em Cristo. Ela continua válida porque ela cumpriu-se em Cristo. Nós que estamos em Cristo precisamos viver em novidade de vida. É a vida que é produzida pela ação do Espírito Santo em nós, à medida que ele vai esclarecendo para nós esses princípios que vai ser aplicado em múltiplas formas no nosso cotidiano, nas múltiplas realidades que nos apresentam. Voltando então ao nosso quadro, santificação ainda. Purificação, santificação, justificação são eventos factuais do passado, ou seja, tanto a santificação, a purificação, a justificação é algo que já aconteceu quando a gente aceita Jesus. A santificação significa inclusão no povo a quem Deus declara seu. Então, num primeiro momento, é isso que significa a santificação. É ser retirado do mundo e ser incluso no povo que se relaciona com Deus, no povo de Deus. Então, ser santo num certo sentido, tornar-se povo de Deus. A santificação consiste não em uma qualidade moral particular de cada pessoa, mas numa relação particular com Deus. É o que eu falei aqui. Então, a santificação tem esse aspecto relacional. Então, não é muito uma qualidade moral, ética particular da pessoa, mas tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento que foi concedido, né? A santificação tem uma meta escatológica. Então, isso aqui é muito interessante também. É propósito de Deus que a igreja se apresente sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que você percebe em comparação com o fruto do Espírito Santo? Então, a cada dia que passa, à medida que a gente vai se entregando ao Espírito Santo, ele vai moldando o nosso caráter, porque ele vai produzindo a justiça de Deus, a santidade de Deus, né? Vai cumprindo essa essência da lei aqui, que amarás ao próximo como a ti mesmo em nós, até que a gente então, até que isso culmine numa perspectiva escatológica, quando Deus intervirá na realidade e vai plenamente transformar a gente por completo. Então, essa justificação, essa purificação, essa santificação será plena quando então ele transformar os nossos corpos, etc. Então tem esse aspecto escatológico que na teologia, muitas das vezes quando se reflete sobre o reino de Deus e as benesses do reino de Deus, é o já e ainda não. Muito bem, então isso aqui é só para você ter uma ideia sobre o que vem a ser santidade na perspectiva do apóstolo Paulo em relação ao fruto do Espírito, uma vez que ele está tratando aqui, quando fala do fruto do Espírito, sobre a nova vida cristã, como é a nova vida cristã em ações práticas. Joalete continua aqui: visto que os crentes pertencem a Deus porque eles foram santificados, são eles chamados a experimentar a santificação e a afastar-se da impureza. Então perceba que a santificação, ela nas ações práticas, tem a ver também com o afastamento do que é errado. Então ser santo no primeiro momento não é só praticar o que é correto, mas a ênfase que Paulo quer dar é um afastamento daquilo que não condiz com a vontade de Deus. Então, uma vez que a gente é salvo, uma vez que a gente é santificado, separado para Deus, salvo em Deus, a gente é chamado a experimentar a santidade na nossa vida cotidiana. Então perceba que a santidade é algo que Deus produz em nós, é algo que Deus nos concede, e que uma vez que Ele nos santifica, Ele então conclama, através do que aqui Paulo vai falar em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, a viver essa santidade que já nos foi dada, que já temos na nossa vida cotidiana. Então, ao que Led vai dizer, e experimentar a santificação, experimentar a santificação e afastar-se da impureza. Embora a santificação seja a obra, né, ela é uma obra do Espírito Santo,
ela também envolve uma resposta humana. Então, se o fruto é do Espírito, então alguém pode entender, eu não preciso fazer mais nada, mas de certa forma não. Por mais que o Espírito Santo produza isso em nós, é necessário que a gente deixe que o Espírito Santo produza isso em nós. E em Gálatas capítulo 5 e verso 25, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir pela vanglória. Isso também está no texto áureo. Então, deixar-se possuir pela vanglória indica uma ação. É você que permite ou não que você vá se deixar a carne ou o Espírito dominar a sua vida. Então, por mais que é fruto do Espírito Santo, existe uma resposta humana diante daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Isso fala da responsabilidade do cristão. Porque se você ler a carta anterior, vai estar dizendo que tudo foi cumprido em Cristo e agora nós somos livres, Nós somos livres, mas não para fazer o que a gente quiser, a gente é livre para fazer aquilo que Deus quer. É interessante, o que muda na realidade é nosso status não mudou, a gente deixou de ser escravo do pecado e passou a ser escravo de Cristo. Então a gente ainda tem que cumprir aquilo que Deus deseja. Mas esse fruto, para que ele exista, para que ele se manifeste, depende da ação do homem, depende da resposta humana. Santificação não é um termo que designa a totalidade da vida correta, mas denota a dedicação dos crentes a Deus. Então eu gostei muito disso aqui, Santificação não é um termo que designa a totalidade da vida correta. Então uma pessoa que tem na esfera ética, na esfera moral, ela não pratica nada de errado, então quer dizer que ela é santa? Nessa perspectiva, não. Não é só isso. A santificação não designa no primeiro momento isso, mas significa que denota que a dedicação dos crentes a Deus, em contraste com os males predominantes da sociedade. Então ele vai falar de obra de carne, ele vai falar em fruto do mundo. Então ele vai fazer dessa diferença. Então é santo aquele que age diferente do mundo em relação e de acordo com a justiça e a santidade de Deus. Ok? Ficou claro? E isso você pode encontrar então na teologia, no livro A Teologia de Led. Eu vou até aproveitar para mostrar para vocês aqui. Então você encontra nesse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, de George Elton Led, no capítulo, na parte que ele trata da teologia paulina, no capítulo onde ele fala sobre a nova vida em Cristo Jesus. Okay? Então vamos à nossa lição agora, ponto central da lição. O ponto central da lição é o eixo sobre o qual a lição está alicerçada. Cabe a você gravar, cabe a você entender, assimilar isso para que você então não perca o norte durante a sua lição. É o que eu chamo também de afirmação teológica, é a teologia que você vai defender na sua lição. O cristão deve andar em espírito para vencer as obras da carne, pois sozinho jamais conseguirá. Então o cristão deve andar no espírito para vencer as obras da carne, pois sozinho jamais ele conseguirá. Então a dependência, vai falar sobre a dependência do Espírito Santo para vencer aí todas essas questões da carne. Andar na carne versus andar no Espírito, andar na carne versus andar no Espírito. Então aqui esse primeiro ponto vai estar dividido em 3 pontos, é para você explicar o que é carne, o que é Espírito e a diferença entre andar na carne e andar no Espírito. E nesse primeiro ponto, a proposição, o que você vai propor aí é a diferença entre a carne e o Espírito. Que a carne... A diferença entre a carne e o Espírito é que a carne foge de Deus e o Espírito tem sede do Senhor. Então a carne nos afasta de Deus e quer fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e o Espírito nos leva a fazer tudo aquilo que Deus deseja. Então isso aqui é a afirmação teológica baseada nesse texto. Então, o que é carne? A palavra carne, o original grego é sarx. Essa palavra geralmente é a palavra tratada no Novo Testamento. O significado dela, aqui eu pus extraído da Leibronix, no sentido bem semântico da palavra, uma substância eterna do corpo vivo que cobre os ossos e permeia o nosso sangue, e é permeada com sangue. Então uma definição bem semântica da palavra.
A natureza exterior que difere do homem interior, né? Então, uma referência em Lucas aqui. Se não está na lição, você pode anotar aí, ou pode então baixar o slide que vai estar na descrição do vídeo, seja no Facebook ou no YouTube. Significado teológico. Então você tem o significado semântico e o significado teológico. O que é a carne? O que Paulo vai, no Novo Testamento, e também Paulo vai entender como carne. É interessante você saber essa distinção. Não basta você pegar a sarx aqui e você interpretar tudo da mesma forma em todos os lugares que ela aparecer. Porque, por exemplo, aqui você tem uma referência a Mateus. Então, quando Mateus fala de sarx, usa essa palavra, é o que ele está tentando referir. Paulo, em dado momento, pode ser que ele dê outra interpretação semântica para essa palavra. Então é necessário que você entenda cada vez que ela aparecer no seu contexto e etc. Então é a sede dos apetites carnais, né? Sede apetites carnais. Denota fragilidade humana e sua tendência ao pecado. Então o que é carne? É a fragilidade humana e a tendência que o homem tem para pecado. É a natureza adâmica, a deuterizante, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne. Então essa natureza adâmica herdada pelo homem que nos leva a praticar as coisas erradas. Então sarx ainda é a natureza humana deixada à vontade e dominada pelos seus desejos e impulsos. Então está trazendo em Gálatas 5,19, referências aí que a Bíblia Leibronix apresenta. É a natureza terrena dos seres humanos, separada da influência divina, por esta razão, inclinada ao pecado e oposta a Deus. Então essa natureza pecaminosa, essa carne que Paulo se refere, é a natureza terrena que é oposta à vontade de Deus. Espírito, que vem a ser espírito, a palavra utilizada para espírito no grego no Novo Testamento é pneuma, significa sopro, vento, respiração. O seu sentido semântico aí. É o princípio vital pelo qual o corpo é animado, o espírito que habita no homem. Então é o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus. Simples essência, destituída de tudo que é, ou de pelo menos todo elemento material. Então é a parte material do ser humano e possuído de poder de conhecimento, desejo, decisões e ações. Então a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Então esse é o sentido semântico da palavra e o sentido significado teológico de espírito, tanto nos textos de Paulo como no Novo Testamento. Essa palavra também é aplicada no Evangelho de João em referência a Deus. Então, João usa essa palavra para falar acerca de Deus. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, co-igual, co-eterno com o Pai e o Filho. Então, essa mesma palavra que é utilizada para falar sobre vento e sopro, ela é utilizada para falar sobre o Espírito Santo. Por isso que você não pode sair interpretando essa palavra em qualquer lugar como sendo o vento só ou sendo o Espírito Santo, porque o que vai determinar o que é o contexto. Algumas vezes enfatiza sua personalidade e caráter, o Espírito Santo. Algumas enfatiza seu trabalho e poder, o Espírito da verdade. Ok? Então, o terceiro ponto aí, a carne versus andar na carne versus andar no Espírito. Gálatas 16 ao 17, que o comentarista estará refletindo aqui. Paulo adverte que os que vivem segundo a carne, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Então, quem vive na carne jamais pode agradar a Deus. Ele diz, Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem deseja agradar a Deus não é pelas obras da carne, não é pela assimilação de determinada verdade ética, moral, determinada por uma denominação, uma comunidade religiosa. Então você vai perceber isso, que o fruto do Espírito, não é a conduta cristã, não se limita a você assimilar determinadas verdades postas por um grupo religioso.
mas tem a ver muito mesmo com a ação do Espírito Santo, a entrega do Espírito Santo em nós, que vai desembocar em ações. Não tem muito a ver com o aspecto exterior, tem a ver, a ênfase no aspecto interior. O fruto é resultado da ação do Espírito, né? É isso que Paulo vai querer enfatizar. Então, você percebe muitas das vezes pessoas que pertencem a determinada comunidade religiosa, que eles agem como devem agir porque os valores daquele determinado grupo dizem, mas o seu homem interior não foi mudado. Então, a preocupação de Paulo e a perspectiva do Evangelho é mudar o homem interior. É o que a lei não conseguia fazer. As pessoas no Antigo Testamento se relacionavam com Deus de forma exterior. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então tem a ver com a transformação exterior. Nós não relacionamos com Deus mais no aspecto da lei concreta, mas a lei do Espírito, a lei espiritual, que tem a sua essência, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você muitas das vezes pode ver uma pessoa que ela age como deve agir de acordo com os valores de determinado grupo, mas essa pessoa não nasceu de novo. As coisas que ela faz porque o grupo e o local que ela está determina, mas ela nem assimilou aquelas verdades, ela nem entendeu e ela nem muitas das vezes acha correto. Ela faz porque tem que fazer. Então não tem a ver com isso, a santificação não tem a ver com isso, tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós. Ok? Viver na carne, o viver na carne opera a morte. Então, essa morte tem a ver, a morte física e a morte espiritual. Tem a ver propriamente com a morte, a deixar de viver, perder a força vital. Tem a ver com essa morte espiritual, que é o desligamento de Deus. Então, você tentar relacionar-se com Deus pela prática de determinadas regras de um sistema religioso, ético, moral, você vai morrer espiritualmente, porque não é isso que Deus deseja. Mas Deus deseja que o Espírito Santo age em nós e assim produza aquilo que Ele quer que façamos, né? Viver no Espírito conduz à felicidade e vida eterna. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então essa santidade, ela é produzida a santidade é produzida pelo Espírito Santo na nossa vida. Ainda andar na carne e andar no Espírito. Andar no Espírito é ser guiado por Ele. Andar no Espírito e ser guiado por Ele significa obter vitórias sobre os desejos e impulsos carnais, né? Desenvolver o fruto do Espírito. Jamais, aí ele dá mais uma lição prática, né? Jamais tente viver a vida pelos seus próprios esforços. Renda-se constantemente ao Espírito Santo e Ele lhe ensinará a maneira correta de viver. Andar na carne, ou seja, ser dominado pelo velho natureza adâmica, leva a pessoa a apartar-se, a portar-se de modo pecaminoso. O ponto de número 2, segundo tópico aí, obras da carne, né, convite ao pecado. Aqui vai falar sobre cobiça, a posição da carne e a oposição da carne, Gálatas 5, 19, 21. Proposição: a carne não tem mais poder sobre o crente quando este se entrega à direção da sua vida ao Espírito Santo. Essa é a nossa, então, proposição nesse ponto aqui. Cobiça, o que vem a ser cobiça? A palavra cobiça é pleonexia, a palavra utilizada no Novo Testamento. Essa palavra que Paulo usa em Efésios 5 e capítulo 5 e verso 3. Essa palavra denota desejo ato de ter mais avareza. Então, cobiça, na realidade,